Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês um mega lançamento, o mais aguardado de todos, que é o Seiya Knight of Zodiac The Beginning, né? O Seiya Live Action EX, tá? Cloth Myth EX. Renan, tu comprou isso? Cara, eu tive que comprar, mano, para fazer conteúdo aqui para vocês, né? Já que eu faço review de todos os lançamentos de Cloth Myth, esse aqui não poderia ter passado batido. Renan, mas tu vai ficar com isso aí? Vou nada. Não vou nada. Tá doido, bicho. Quero isso não. Já vendi. Todos os itens que passam aqui, eu tô tentando ficar com eles para poder continuar fazendo conteúdo comparativo. Esse aqui eu já vendi, cara. Passei. Ah, Renan, e quem comprou? Ah, mano, completista de ceias. E aí, mesmo que isso aqui não seja um lançamento lá, essas coisas, né? Para quem completa todos os ceias, isso aqui acaba, né? A pessoa é obrigada a comprar. Enfim, galera, vamos ver essa peça aqui, se vale a pena ou não. Vamos ver as polêmicas. Cara, isso aqui tá cheio de polêmicas, hein? Então vamos ver aqui. A caixa é linda. Isso aí não tem como dizer, né? A figura aqui, o protótipo aqui, né? Até realmente tá parecendo bonito ali de máscara fechada. Tá parecendo bonito. Tá? Aí, ó. Logo, Santo Clothmith X é a primeiro. Acho que é o primeiro. Acho não, né? É o primeiro action figure da linha EX baseada num corpo real, né? Num personagem real live action. Ó, o lado aqui, Pegasus Seiya, Knight of Zodíaco. Uma pose aqui dele preparando o Meteoro de Pégaso. Que nem é Meteoro de Pégaso, né? É um soco. Soco com magia. Que ele não grita lá, Meteoro de Pégasus. Não grita. Enfim, não vou falar sobre o filme aqui, que a galera já tá cansada de falar desse filme. E aí vem a Bandai e lança mais coisa desse filme. Enfim, a- aqui uma posezinha dele lá, que não é nem lá essas coisas. A asinha dele aqui. Uma pose. A única face que acompanha a figure, né? Oxi, meu Deus do céu, cara. Quero ver isso aqui de pertinho. A Pandora Box e o pingentezinho, né? Acho que é o item mais legal, né? Bom, aqui ele mandando o soco dele, a magia dele, que a gente não pode dizer que é Meteoro de Pegasus. Essa parte aqui tá linda. Esse cosmo aqui, meio roxo, é lindo demais. Aliás, informações e tal. Item que eu peguei com o Lei Hobby. Quem quiser pegar, galera, tá baratinho, porque essa figura flopou de uma tal maneira que nunca vi na linha Clothmith X. Existe flop e existe esse sei aqui, que já caiu pela metade do preço. É, trouxa sou eu que paguei, que paguei caro no lançamento. Obrigatoriedade de deixar o like e comentar aí, hein? Porque, pelo amor de Deus, bicho. Vamos lá. Eita. A caixa é do tamanho de uma caixa de um Cavaleiro de Ouro, tá? Para quem esteja se perguntando. Ah, aí o manualzinho. Bonito, hein? Bonito. A gente vai ver melhor, tá? Deixa eu organizar os blisters aqui. Ó, tá aí todos os blisters. Antes que a pessoa fale, ah, Renan quebrou a cara. Não, eu tenho certeza que essa figura montada eu vou achar o boneco maneiro. Ele todo montado. Eu tenho certeza que eu vou achar isso, porque eu falei isso desde lá do protótipo, que eu achei a figura maneira. Né? O problema é o que isso aqui representa, né? Quem vai querer isso, já que o filme foi, né, polêmico? Eu não vou falar nada aqui não, senão a gente vai se prolongar nesse filme. Ó, o primeiro blister tem aqui a figure. Dá pra ver uma parada aqui, que eu acho que não dá pra ver direito aí, por causa da iluminação com blister. Mas ali, esse rosto é uma cor diferente do corpo, hein? Vamos ver melhor isso aí, tá? Aqui ó, as partes dos membros superiores e inferiores, né? Braço e perna, ombro. Aí tá aqui o tal do Object, que nem, na verdade nem é Object, é um organizador de armadura. A gente vai ver isso direitinho, vou explicar pra vocês. Tá aqui, olha, aquele esquema igual da CS Mods, a Bandai tá imitando. CS Mods e MST que tá fazendo essa parte da abdômen aqui solta. Interessante. Olha só, rapaz.
E aqui a Pandora Box e o colar, tá? E aqui a parte da Pandora Box. Vamos tirar tudo do blister aqui, pra gente olhar melhor isso aqui, tá? Mano, eu tô muito curioso por isso aqui, vamos lá. E galera, tá aqui, vamos ver tudo que acompanha a figure, tá? Começar com o manual, que tá realmente muito bonito, a coloração é muito bonita, tá? Vem um esquema aqui de montagem do cloth. E tá aqui o esquema de montagem da organizadora de armadura, tá? Não chamem isso de object, é um organizador de armadura. Não tem mais, é disso que a gente vai chamar a partir de agora. Porque de fato no filme nem aparece object, né? A armadura ela fica meio que voando e monta a silhueta de um Pegasus e blá blá blá. Enfim, ó, melhor item daqui até então do action figure. Esse aqui eu fiquei até interessado em ter para usar. Comprar uma cordinha, né? Interessante, isso aqui tá bonitão, tá? É o pingente lá do que o Seiya usa, tá? A Pandora Box, tá? Até que é ok, é bonita, né? Aí, ó, como é que funciona. Dá para usar como um porta lápis. Porque o cabra, mano, o cabra tem que ser muito corno para poder pegar, montar a organizadora de armadura e colocar aqui dentro, pô, e expor. Aí vai ficar assim, a armadura ali dentro, sem ver. Mano, o cabra que fizer isso aí, mano, tem que tomar muita coça. Porque o que a Bandai fez aqui, mano, para ter essa solução, né, da armadura, era mais fácil pegar tudo que tá aqui, pô, sai tacando aqui dentro, pô. Sai tacando aqui dentro. Vai tacar aqui de qualquer jeito, pô. Porque ninguém vai usar isso não, cara. Enfim. Essa aqui é a parte aqui que vai colocar embaixo ali, né? Vou colocar aqui para montar a organizadora, né? Aí vai ficar assim. Depois que fecha não dá pra ver nada. Vamos olhar a armadura aqui? Vou começar com o peitoral. Eita, desmanchou toda aqui. Ó, que maneiro. Ó, a armadura tá sensacional, ó. De metal, tá? O brilho, a coloração tá incrível. Eu vou te falar, eu tô achando que essa figura aqui, depois de montada, vai ficar melhor até que no filme. Porque aqui ela realmente parece ser de metal e não aquela porcaria que é o filme. Como é que se monta isso aqui, Jesus? Ah, tá. Aquela porcaria que é o filme. Né? As travazinhas aqui. Porque tá bonito, cara. A coloração, então. Eu tô falando, eu sei que eu vou elogiar a figure no geral, ali na montada, né? Eu sei que eu vou elogiar. O problema é é um boneco bonito pra quem ninguém tem interesse, sabe? Enfim, a armadura tá bonita, tá? Gostei. O esquema aqui da perna, galera. Que muita gente tinha dúvida, engraçada. Desde quando saiu o protótipo lá, lá na feira, eu já sabia que era assim, né? A armadura aqui, aí essa parte é como se fosse parte do tecido, né? Igual esse esquema aqui que criaram do tecido, da roupa, só para preencher mesmo e fazer o encaixe. Para preencher a parte do corpo magrela do EX, que a gente já vai conversar sobre o corpo, tá? Ó, acompanha 1, 2, 3, 4 pares de mãos, junto com essas mãos fechadas aqui. Aí o cabelo para usar com o elmo, tá? E aquela parte que a gente já conversou, tá? Aí só vem uma Red Sculpt, e olha aí, a mais polêmica de todos. Na moral, mano, que boca é essa, gente? Eu acho que foi a boca que estragou a parada aí. Não lembro o personagem não, cara. O ator, né? Quer dizer, é meio estranho. Não, a cor de pele tá diferente do corpo, tá? Mas agora, pegando a figura, eu entendi o porquê. Olha isso, se você ver aqui, olha aqui, não tá diferente a cor, tá? Olhando a orelha. Mas o que eles fizeram? Esse tipo de decalque, essa tecnologia aqui que eles fizeram, para poder deixar esse sombreado no rosto, os traços das rugas da face, né? Eles fazem com um tom mais escuro, né? Para poder dar esse sombreado na pele. Então, como fica mais escuro, fica mais moreno,
aí o pescoço fica destoando, porque eles só aplicam, é que na câmera acho que não dá para ver direito, mas existe um limite, ó, é como se fosse uma máscara que começa daqui, pô, não vai conseguir mostrar, deixa eu pegar o negócio aqui, é uma camada de decalque que começa daqui, ó, começa daqui e envolve o rosto, né, nem, acho que pega a testa toda, acho que pega a testa toda assim. E aí termina aqui, ó, tá vendo? Então ele fica meio bronzeado, né? Por conta desse decalque. Eles tinham que ter feito o quê? Fazer no pescoço também, tá? Eu acho que no braço nem iria incomodar. Mas para ficar legal, eles teriam que ter feito no pescoço esse tipo de sombreado, né? Então por isso que tá destoando assim, tá feio, tá horrível. Você, para ficar legal essa figura aqui, vai ter que usar máscara, porque isso aqui tá ridículo, né? E aí a gente vê o corpo, que aí eu pensei que era um corpo exclusivo, tá? E não é. É um corpo IX normal. A única coisa exclusiva aqui é o ombro. O ombro eles fizeram diferente, como se fosse uma camisa aqui, né? E aí tá diferente, ó. Um corpo IX normal aqui, tá? É totalmente igual, galera. O braço, os encaixes, os pinos, né? O abdômen, a perna, tudo igual. Por isso até que na armadura tem esses preenchimentos de coxa, né? Porque para poder fazer assim, e não fizeram igual por exemplo, do tema de Pegasus 1.0, né? Que a coxa ela é grossinha aqui e aí não, eles preferiram fazer um reaproveitamento de corpo mesmo para poder, né? Enfim. Mas também para quê, né? Tanto projeto novo para melhorar uma figura que ninguém quer. Então tá bom, faz de qualquer jeito mesmo. Ainda vai ficar melhor que o esperado. Enfim. Galera, isso aqui tá demais, mano. Esse vídeo aqui. Espero que vocês pelo menos se divirtam aqui comigo, tá? Porque eu sei que a maioria que tá assistindo o vídeo não vai nem comprar. Enfim, vamos pra montagem? Vamos pra montagem então. Tirar essa cabeça. Oxi! Como é que é? Ah, me lembrou Sailor Moon, essa gafiguarte que encaixa no cabelo. O pino. Então é um pino totalmente diferente, galera. Bom, vamos lá. Começar aí, vamos acelerar nada. Vamos ver como é que tá essa montagem aqui. Olha lá a peça, ó. Pelo menos tá bem pintado, tá? Aqui o... esse aqui não tá bem pintado não, né? Essas fechaduras aqui. Esqueci o nome. Os detalhes aqui. Isso aqui é de plástico, hein? Essa parte aqui é de plástico, é grudado na armadura de metal. A canela toda é de metal. Beleza? Vamos lá, o pé interessante, bonito. Tudo bem pintado até então. Eu tenho que elogiar algumas coisas aqui também, né? Amei a coloração dessa armadura, tá? Pra mim tá melhor que no filme, porque realmente tá dando um aspecto de metal. Olha como é que tá aqui as travas aí, ó. Acho que ficou meio estranho. Enfim. A armadura é feia, mas eu achei que no cloth talvez fique interessante. Beleza? Vamos ver com a outra perna montada. Então, aí como é que ficou, galera? Tá vendo? Aí deu preenchido aqui na coxa, tá vendo? Ficou grossinha. É o que a gente esperava de Cloth Myth, tem uma perna mais grossa. Ó, não gostei da parte do acabamento dessa parte direita da armadura, né? Tá vendo esse acabamento aqui? Tá diferente da outra. A outra tá, olha aqui como é que é, tá bem disfarçado esse acabamento. Esqueceram de lixar bem aí, hein? Ó, ficou bem marcado aqui, ó. Nada a ver, hein? Bem marcado, tu sente aqui quando bota a mão. Aqui já tá bem mais suave. Tá vendo? Problemas mínimos de qualidade aí, até então. Eu nem lembro direito da arma. Olha. Aqui, ó, a parte aqui da roupa também para poder engrossar.
o braço dele, né? O design até que tá legal, tá, galera? O design aqui, referente ao filme, tá? Porque a gente sabe que essa armadura é uma porcaria. Né, como a armadura de Pegasus. Enfim. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Porque ninguém gostou dessa armadura, mas o boneco, action figure, cadê a luvazinha? Ah, é essa coisa aqui, eu tô procurando o encaixe aqui e eu esqueci que é esse trambolho aqui. Vem dois? Por que que vem dois? São iguais? Ah, são diferentes. Ó. Um é para quando ele estiver dando um soco e um mais recolhido. Vamos botar o para cima, né, que tá aqui mais para cima. Olha lá como é que é esse trambolho, galera. Olha aí, ó. O outro eu vou botar mais para baixo pra gente ver a diferença. Essa parte aqui, que é igual ao encaixe do Shun, por exemplo. Aí, vamos colocar um negóciozinho de CS Models e MST. A Bandai imitou. Eu não lembro, cara, se já tem isso aqui na Bandai. Me lembre aí, galera, de alguma peça que na Bandai já tenha. Ou realmente foi CS Models e MST que começou com isso. O bracelete é todo de metal, mas essas asinhas aqui são de plástico encaixado aqui na parte de metal, né? Ó, vamos colocar o mais fechado agora. Olha como é que fica, ó. Aí não aparece a mão para ele dar um soco. Essas ombreiras são de plástico, tá? As ombreiras são... Não sei por que é de plástico. Aí, ó, como é que tá ficando lindo demais. Vamos pro peitoral. Não tô vendo nenhum descasque, a pintura tá boa. Esse peitoral é bonito, hein? Vamos lá. Pulou aqui. É melhor encaixar sem essa mini ombreira aqui mesmo, tá? O peitoral. Depois tu bota essa mini ombreira. Eu que fui burro. Encaixe. Deixa eu ver se tá bom. Encaixa, garoto. Encaixou. Cinturão. Vem bem protegido. Todo de metal. Deixa eu ver aqui como funciona. Ah, o pino da frente sai. Pronto, já resolve aqui a situação. Cara, me sentindo que estou montando um Clothmith normal, tá, galera? Apesar que, né, é um Clothmith X. Mas como é uma parada bem diferenciada, mas aí a sensação é a mesma, tá? Aí, ó. Só que tá ficando bem diferente o resultado. Agora, a ombreira que todo mundo ama de paixão. Aí, nunca vi uma ombreira tão brega, cara. Negócio tão brega. Uma asinha de não sei o que, de Pegasus, né? Oxi, que... Ai, vontade de ir lá na casa do designer que fez isso aqui, dar um encher de porra. Mas, novamente, aqui no Cloth tá melhor do que no filme. Aí, ó, porque dá uma aparência mais de metal, cara. Aqui tá com realmente uma aparência de metal. Ó, gostei, tá? Montagem simples. Olha aí, ó. Como é que ficou os encaixes aqui atrás, né? A peça ficou meio mole. Esse negócio aqui. Ó, mas tá bonito, cara. Coloração bonita. Realmente tá com aspecto de metal essa armadura. Não sei por que não fizeram esse tipo de brilho no filme. Porque aqui ficou bom. Agora, vamos encaixar essa face feia aqui dele. E depois o elmo. O elmo vem todo protegidozinho, ó. E desmontando aqui também na minha mão. Mas vamos... Oxi, desmontou foi todo. Vamos ver ele com... Primeiro com essa face aqui, maluca. Encaixei. E aqui, ó. Ficou horrível com a... Não ficou horrível.
ficou horrível. Com a face, ficou horrível. Eu sugiro não colocar. Ah, Renan, bota a cabeça do Seiya aí. Vou botar. A Seiya anime, né? Lá no final nas considerações finais eu coloco. Mas ficou horrível com essa face aqui, tá? Aí, ó. Péssimo. Ficou bom, não. Ô, Red Sculpt feia. Agora vamos tentar melhorar isso aqui, né? É como? É só usar isso aqui. Aí descarta aqui a Red Sculpt inteira. Ah, não. Tem que pegar a face, óbvio. Aí coloca aqui. Vamos colocar montar já aqui no pino, que fica melhor. O encaixe, tá? Já montem aqui. Aí, ó. Estranho, mas é assim. Aí aqui. Sei lá, não gostei dessa forma desse encaixe, não. Achei que poderia ser melhor. Aí vamos colocar aqui o elmo. Foi. Aí eu vou colocar ele primeiramente aberto, né? Que eu acho que também não vai funcionar, porque a Red Sculpt estraga essa figure. Ó, já melhorou. Mas ainda essa cara aqui, tá... Mano, é absurda essa cara aqui, cara. Essa Red Sculpt não gostei não, galera. Mas já melhorou. Agora, acho que vai ficar 100%, hein? Vamos tapar essa cara de tapado aqui. Deixa eu ver como é que é o esquema. Ó, encaixa primeiro aqui. Aí vem e fecha tudo. Encaixe não dá essas coisas não, hein? Tô passando até dificuldade aqui. E agora sim. Ó. Pô. Tu é doido, bicho. Ficou maneiro, cara. Assim fechado, cara, a única coisa que estragava a figure era realmente a face. E aí ficou maneiro assim, cara. Pô, gostei, mano. Gostei. É aquilo, eu sabia que eu ia gostar, pô. A figure tá bem produzida. Sabe? É óbvio, com a armadura completa, né? A face esquece, joga fora. Quer dizer, não dá pra jogar porque tem que precisar do olhinho ali aparecendo. Mas interessantíssima, cara. Design da armadura fidedigna. Pô, cara, ficou melhor que no filme. Ficou melhor que no filme. Ah, é uma figura bonita de algo que ninguém se interessa. É a mesma coisa, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo citar um exemplo aqui. Sou fãzaço de Cavaleiro Zodíaco, mas eu nunca assisti na minha vida Demon Slayer. Mas aí eu vejo uma figura legal de Demon Slayer, mas, sabe, acho bonita. Mas e aí? Não me interessa nada. É a mesma coisa essa figura aqui. Ela tá lindona, tá? Muito linda, mas é extremamente desinteressante. Vou falar mais sobre isso depois do take de pose. E aí no take de pose, ou depois, sei lá como é que eu vou fazer para poder mostrar isso aqui como funciona. Ah, uma coisa que eu não testei, tá? Mas eu mostro para vocês aqui agora é que o corpo tá extremamente firme, tá? As articulações estão perfeitas, cara. Aí, ó. Estão muito boas mesmo, bem firme. Até com a armadura tá sustentando muito bem. Então, vamos lá.
Aí, galera, mostrar para vocês aqui como é que esse organizador de armadura, mostrar para vocês, eu não vou montar desde o começo, que esse item aqui não merece nem nossa atenção sobre isso, tá? Então, só para você ver como é que é. Na base você encaixa aqui as ombreiras e partes do saiote, né? Aí aqui é a parte da canela e a outra parte do saiote, e encaixa aqui, tá? Já deixei pré-montado, né? E aí as mãos e mais um pedacinho aqui da frente do saiote encaixa aqui. É aqui? Acho que é. Deixa eu ver. Assim. Aí fica assim, tá? Olha que negócio estranho, cara. Aí a perna esquerda fica aqui. Tá vendo como não tem nada a ver com nada? Negócio rei, doido. Aí aqui a parte direita da perna com o joelho. Tá? Aí, ó. Uma bagunça aqui só, que não organizar, não é organizar nada. Tá uma bagunça. Aqui que tá mais organizadozinho, né? Que é a parte do peitoral, pra tu ver. Não tem nem sentido nenhum. Até a parte da roupa aqui da camisa vai aqui. Aí, vala, meu Deus do céu. Pronto. Aí você pega isso aqui e encaixa lá no meio. Que é pra você segurar essa parada aqui. Era pra ter encaixado antes, né? Pronto, que aí você puxa por aqui, sustenta o peso, ó. Porque ficou pesadinho, né, galera? É metal isso aqui. Ficou pesadinho. Aí você pega essa obra de arte contemporânea, aí você coloca aqui dentro. Aí fica assim. Tá aí. Ô, vantagem. Vai, expõe assim. Rapaz, se você vir falar que você gostou disso aqui, eu vou aí na tua casa te dar um murro, mano. Tá aí, ó. Ai, que não sei o que, dá pra tirar uma foto. Tirar foto o quê, cara? Tá ficando doido, mano. Acha aí, ó. Tirar foto disso aqui, doido. Enfim, galera. Tá aí a solução que a Bandai criou. Beleza? E tá aí, galera. Bom, com certeza vocês queriam ver isso, né? Colocar outras versões aqui do Seiya. Coloquei o do anime, óbvio, tinha que colocar. E coloquei também a versão do mangá. Eu coloquei só os EX, tá? Porque como é da linha EX, eu vou comparar com o próprio EX, tá? Então, Seiya do anime EX, da GT, e Seiya do mangá EX, da GT. Aí aqui, né, o EX da live action, tá? Ele tá grande, né? Imponente. Tá, ele tá... Aqui os Bronze Boys são menores, né? Ele aqui tá na altura de um Gold, né? 18 centímetros e meio, contando com a pontinha da orelhinha ali do elmo, tá? Então, média 18 centímetros, né? Da altura dos Gold. E antes de ir para considerações finais, eu vou fazer o que a galera... O que o planeta inteiro pediu, né? Trocar as cabeças e colocar um Seiya anime. Eu vou colocar do Seiya V3, tá? Esse aqui é o V3 cópia da Bandai, mas é o da MST. Mas é a mesma coisa do V3 da Bandai, tá? E vamos usar ele, peraí. Só informar que o pino é um pouquinho diferente, né? O encaixe aqui debaixo do pescoço. Pelo menos o que eu encontrei aqui, tá? Eu peguei esse aqui da própria GT e aí tá um pouquinho maior. Aí não tá cabendo tudo. Então eu só vou... Mas é só cortar um pedacinho que entra tudo, tá? Só cortar um pedacinho daqui. Mas eu não vou fazer isso, né? Até porque essa figura não vai nem ficar para mim. Então só vamos colocar aqui, né, por cima para você ver como é que fica. E cara, eu tinha achado sensacional, tá? Eu achei, é porque esses daqui tá fazendo com que o Seiya fique enorme. Eu tinha olhado ele sem esses Seias aí do lado e eu achei sensacional.
Olha aí, ó, como é que ficou. Cara, ficou espetacular, hein? Deixa eu pegar a câmera aqui. Aí, ficou muito bom, pô. Tu é doido, bicho. Só que, óbvio, a cor de pele não bate, mas como é um IEX normal, um corpo IEX normal só troca o ombro, você pode pegar e, né, colocar o corpo IEX normal, tá? Trocar os braços, né, até aqui o bíceps e fazer a troca para ficar, né, a cor de pele ou se não trocar só o pescoço, sei lá. Mas ficou bom. Só que ele ficou alto, né, por ceia, né? Eu tinha achado bom até colocar os outros seios do lado. Mas aqui, irmãos, acredite, esse custom ficou melhor que o que veio, né? O ruim é que não dá para usar o elmo, mas esse custom aqui ficou bom. Então, galera, vamos para as considerações finais aqui, tá? Bom, vamos lá. Peças de metal ou de plástico. Plástico é o elmo, essa parte de baixo aqui da ombreira, tá? Os protetores de punho e as asinhas, tanto da parte aqui do antebraço e aqui da perna, né? Só as asinhas. O resto é tudo de metal. A montagem foi excelente, dá um pouquinho só de trabalho no elmo, mas depois que coloca fica direitinho. A pintura é excelente. Olha, não tem diferença entre peças de metal e de plástico, tá? Simplesmente é a mesma cor. A coloração eu adorei, né? A pintura tá muito bem pintada. Tem um ponto de descasque sim, que eu não tinha percebido, mas tem. Acho que vocês perceberam no take de pose, que é essa parte aqui da orelhinha lá, tá vendo? Tá descascada aqui no adorno dourado. Tá. Só, né? Acho que não dá nem para desconsiderar isso, né? Falar, ah, a pintura tá ruim, porque realmente um problema que veio na minha figura, mas de resto tá tudo muito bem pintado, tá? Então, galera, vamos para a aparência e design. A gente tem que separar uma coisa aqui. Essa armadura é horrível no filme, né? Esse design de armadura é horrível, a gente tem que xingar o filme, tá? Porque aqui a figure, ela simplesmente tem um design esplêndido, referente à porcaria que é o filme, né? A gente tem que saber separar isso. E eu até falo para vocês, aqui no action figure ficou melhor que no filme. Então não tem como falar que o design é ruim, né? Da armadura. Agora o design da Red Cult, que é uma porcaria também, tá? Aqui ele ficou péssimo. No filme é ok, porra, o ator é bonito pra caraca. E aqui ficou horrível. Então acho que a única reclamação da figure é a Red Cult, que graças a Deus dá para salvar colocando a armadura completa nele. Beleza? Os acessórios são interessantíssimos, né? Esse item aqui é espetacular. Esse porta-lápis também. A ideia do organizador de armadura é uma porcaria, porque ninguém vai querer fazer isso, tá? Enfim, galera, para figura eu vou dar uma nota 9. É uma nota altíssima. Pô, muito bom de posear, sabe, armadura bonita, tal. Cara, excelente, não me deu estresse nenhum. Eu sabia já que eu ia gostar dessa figure, né? Só vou tirar ponto mesmo da Red Cult, que é muito ruim. Beleza? Agora, se vale a pena comprar, mano, então, isso aqui é um flop absoluto. Ninguém se interessou nisso aqui, porque, né, o filme foi uma desonra para Cavaleiro do Zodíaco, então quase ninguém quer ter aquela desonra dentro de casa em forma de figure. Tanto é que, né, o negócio já está na metade do preço aí de que foi lançado, né? Isso já diz tudo. Porém, a Bandai, ela caprichou numa figure que ninguém quer. Para mim ficou caprichado, tá? Só vale a pena para quem é completista de ceia. Aí vale a pena. Por exemplo, eu não quero ficar com isso aqui porque isso aqui eu vou colocar onde no meu expositor? Isso aqui não pertence a set nenhum. Agora, por exemplo, se eu tivesse um nicho só de ceia, valeria a pena porque a figure está bonita. Fora isso, não vejo motivo nenhum para você comprar essa figure, né? É uma pena que o filme teve essa armadura que não, cara, isso aqui não se remete nada a Pegasus, a Cavaleiro do Zodíaco. Essa armadura não tem nada a ver com Cavaleiro do Zodíaco, galera. A figura só ficou bonita, mas isso aqui não tem nada a ver com Cavaleiro do Zodíaco. Então por isso que não interessou a ninguém a comprar. Sobre o organizador de objetos, não tem nem o que falar, né? Isso aí é tanto faz, tanto fez. Bom, essa figura aqui que eu peguei com o Leihob, né? Fala lá com ele no Instagram, @Leihob, manda mensagem para ele se você se interessou nessa figura, porque hoje em dia já está mais barato, tá? Então, né? Para quem quiser muito, acho que já tá valendo a pena hoje em dia, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like,
tá? Independente da figure, se ela é legal ou não, vai ter review aqui no canal. Então, se inscreve para você não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Me fala aí a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa figure. E se você vai comprar. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!